Qual é o Ironberg mais pedido, Mauricião? Qual que é o Ironberg mais pedido, Renatão? A volta. A Irmandade aqui. O Ironberg mais pedido sempre é eu, Júlio Balestrin e Paulo Musi. Sim. A Irmandade aqui, essa trindade, é sempre o mais pedido. Só que esse talvez seja o mais emocionante de todos. Porque é o retorno do nosso mestre Júlio Balestrin. Que honra. Ele voltou, Renato! Ele voltou, Renato! Não dá nem pra acreditar que eu tô aqui, galera. Eu, emocionado aqui, só agradecer a Deus, a todas as mensagens motivacionais. É muita gente, eu não tinha como responder. Então quero deixar aqui meu muito obrigado de coração a cada mensagem, a cada oração que foi feita. E tudo isso foi muito válido para que eu estivesse aqui, além de, claro, todo o amparato que eu tive dos meus amigos aqui, dos meus irmãos, e também do tratamento médico, que foi fundamental para poder ter minha saúde reestruturada e estar aqui com vocês aqui hoje para contar como tudo aconteceu. Muzi, eu estava no carro com o Maurício, eu não me recordo de onde nós estávamos saindo, e aí eu liguei pro Júlio para saber como é que ele estava. E eu peguei um momento que ele estava aguardando a ambulância para ser transferido de um hospital para um outro hospital para ir para a UTI. Você já tinha dito, já tinha informado que você precisava interná-lo. E quando eu liguei para ele, ele quase sem voz, extremamente ofegante, ele chegou para mim e falou: mano, eu não sei se eu vou voltar dessa. É a primeira vez na minha vida que eu tô com medo. Eu não sei se eu vou voltar dessa. Mas, mano, torce por mim, por favor. Você é louco. Eu desliguei o telefone, estava no Bluetooth. O Maurício também ouviu. Ficou um silêncio por um período no carro, que era um misto de medo, tristeza e preocupação. Hoje, eu falo com o Júlio todo dia. Ver como o Júlio, de ontem para hoje, a melhora dele foi absurda, porque ontem o Júlio ainda tinha uma voz muito fraca e um pouco cansada. Hoje é a voz do nosso Júlio, do Julião. Ver a recuperação dele agora me dá uma sensação de alívio tremenda. Sabe que é fundamental você falar isso, porque a gente olha todo o quadro que se desenhou de saúde nesses últimos 2 anos e a gente foi bombardeado com notícias ruins, né? Eu como médico e também obedecendo o que são os princípios de ética médica, que os nossos conselhos que nos regem, eles recomendam que você não deve colocar medo no seu paciente, ou seja, você não deve assustá-lo colocando a doença num nível que ela na verdade não é. Então, o que você tem que fazer como médico? Você tem que acalmar seu paciente e tomar providência, né? Aquela hora, eu tinha falado com o Júlio de manhã, eu falei assim, vai ver o Zé Carlos no Moriá que está perto de você. Quero o lugar mais perto, vai agora. Chegou. Eu assustei quando o José me mandou uma mensagem e falou assim, Paulo, fudeu, vem pra cá agora. Cara, eu desmarquei tudo. E aí, você estava no seu consultório? Estava no consultório. Aí eu peguei e liguei pra ele e falei, Zé, e aí? Não, ele tá tendo alguma coisa, ele tá passando muito mal aqui. Parece uma sepse, não dá pra saber se a cirurgia infectou, não dá pra saber se ele tá ruim. Eu falei, Zé, o que você acha de Covid? Aí o Zé falou, putz, tava pensando nisso. Então eu falei, faz o teste agora e vamos tratar. Fez o teste, na hora veio positivo. E aí eu com o Zé no telefone falei, vamos hidratar e vamos dar glicose, porque ele falou comigo hoje de manhã e ele falou que tá sem comer e sem beber água há 2 dias. A gente tem uma imagem errada do atleta, né? Principalmente quando ele é muito grande, muito forte. A gente acha que ele tem recursos inesgotáveis, e não é bem assim. Ele tem uma demanda que é inesgotável. Se você pega um sujeitinho magrinho, fraquinho, ele fica doente assim, ele não tem uma demanda energética muito grande. Então, o que acontece? Como essa demanda é baixa, até que o organismo consegue se ajustar. Agora, você pega um cara de 120 quilos, 140, 150 de frequência cardíaca, 40 graus de febre, né? Da onde que ele tira energia, líquido para isso? 2 dias sem comer e sem beber água. Então, detalhe, com desinteria.
Exatamente, o que faz desidratar mais rápido. Então o Júlio ele teve uma síncope no Moriá e a gente precisava transferir para uma UTI, que foi a UTI do 9 de julho, né, onde a gente tem a base do que é o tratamento do Júlio, né, é o hospital do convênio dele. E aí fez o primeiro atendimento lá, o José reidratou, deu glicose, o pessoal queria dar só líquido, o José olhou e falou assim, olha o tamanho do sujeito, você vai dar líquido? Pode colocar glicose para ele. Foi aí que ele deu uma levantada, né? E isso, nesse interim, eu indo para encontrar com ele no 9 de julho, e aí o José esperando a ambulância lá. Deu certinho, a gente encontrei com o Júlio, ele estava na espera para internar, e quando a gente chega, a gente consegue dar uma acelerada nas coisas, porque a gente depende muito de liberação de convênio, né? Mas aí, pressionado aqui, enche o saco. Infelizmente, funciona assim. Você tem que encher um saco para o convênio liberar. Liberaram, conseguimos um quarto. E aí, o que acontece? E aí? É infecção do sítio cirúrgico? Não é? Porque o fato de você ter uma cirurgia, você tem uma porta aberta. Se a tua imunidade cai, por qualquer que seja a razão, é muito fácil infectar. Então, uma coisa é você ter uma cirurgia no paciente está absolutamente normal. Outra coisa é ter um paciente que está com uma queda de imunidade. E o Júlio vinha de 2 cirurgias seguidas. Pensa que o Júlio primeiro passou uma cirurgia de 8 horas. Cara, 8 horas de cirurgia não é brincadeira. Mexendo em você, respirando com respirador. Cara, aquilo tem um grau de ressecamento de via aérea, tem o fator da medicação. São 8 horas que você não tem alimentação. Um cara que está acostumado a comer de 3 em 3 horas e que tem a fome que o Júlio tem. Ah, dá glicose para um cara de 100 e tantos quilos, meu amigo. Não vai. Segunda cirurgia. A segunda cirurgia foi uma cirurgia mais cruenta, por quê? Pra você ter uma ideia, a primeira cirurgia, a gente quebrou a máquina de artroscopia. Não é que quebrou a broca. Né? Com o Eduardo Corrêa, a gente quebrou uma broca. Com o Júlio, a gente quebrou a máquina. A máquina, pensa que é... Imagina uma furadeira, tá? Então você tem a broca que gira e você tem a máquina interna que gera o movimento. Com o Eduardo, a broca foi embora. Com o Júlio quebrou a furadeira. Por quê? Porque o osso do Júlio é um negócio diferente de qualquer outra coisa. Eu vou mandar um videozinho pro Maurício aqui. O do Eduardo, a gente precisava furar. O do Júlio, a gente precisava cortar. Então, e o cotovelo é muito complicado, porque no cotovelo, o que acontece? Você tem um monte de nervo, um monte de artéria e passando em um lugar extremamente comprimido. Então não dá para você fazer coisa heróica. Muito sangue. Sair moendo. Você tem que ir devagarinho, milímetro por milímetro, milímetro por milímetro. O que dava para fazer na artroscopia? Dava para diminuir o que era? Eu vou chamar de esporão, que o pessoal está acostumado com esse termo, tá? Então imagina que a gente tem eminências ósseas onde o osso termina. E às vezes por inflamação aquilo calcifica quando é uma coisa crônica. E aquilo o pessoal costuma chamar de esporão. Então o Júlio ele tinha um esporão na una e tinha um esporão, aliás, 2 esporões na una, né? Um no lugar que articula atrás do cotovelo e outro no lugar que articula na frente do cotovelo. Ele tinha 2 calos ósseos ali. Bem grande. E não Mandei só, pro Maurício, e não só na una, ele tinha número também. Né? Então ele tinha calo ósseo no osso do braço e no osso do antebraço. Limitando o movimento. Exatamente. É como se ele tivesse 2 limitadores ali. Trava aqui, trava aqui, trava aqui, trava aqui. Exatamente. Por isso que ele não conseguia pôr a mão na boca nem estender o braço. E a gente entrou na cirurgia e eu e o Zé, a gente falou, ó, é para ele competir. Então ele tem que pôr não só a mão na boca, mas ele tem que colocar a mão atrás da cabeça. Zé, menos que isso a gente não ajuda o nosso amigo. Não, então vamos. Então é para ficar 8 horas, vamos ficar 8 horas. Então a gente foi até onde a máquina aguentou. Encerramos a cirurgia, fez a parte da una. Faltava... E assim, só para te perguntar, né, moço? Para fazer essa cirurgia, tem que haver ali uma certa compressão da região para reduzir um pouco a irrigação de sangue, né? Sim, porque sangue isso é um limitante de tempo também, né? Também tem isso. Então, por exemplo, a gente ficou 4 horas no braço dele, aí tirou o garrote, chama garrote, né? Tirou o garrote, esperamos meia hora. Deixou circular ali sangue, metabólitos, tudo. O pessoal costuma deixar 15 minutos antes de fechar de novo. A gente deixou meia hora, por quê? Por segurança. A gente está trabalhando num tamanho... E aí que está o tal da medicina esportiva, sabe, Renato? Você não está lidando com um braço normal, né? Então você vai deixar 15 minutos. Se um cara que tem, sei lá... Vamos estimar que uma pessoa sedentária tenha seus 34, 35 de braço, tá bom? Eu estou trabalhando com um cara que tem 53, né? É outra
é outra... De massa muscular. E não tem nada a ver. Então, o que a gente fez? Vamos deixar meia hora, vamos ver, capilarizar bem, né? Sangrar, beleza. Aí a gente refaz. Refizemos o garrote, fomos para cima e fomos até onde a máquina aguentou. A máquina aguentava a gente terminar a una. Terminamos a una, ficou o húmero. Então, por mais que na una, né, o lugar que abraça, isso é o húmero, isso é a una, tá? O lugar que abraça o húmero tivesse normal, a gente tinha bloco de osso no húmero. Depois coloca aquele fragmentozinho da aula, Mário, se der, que eu mostro aquela imagem, né, que é um desenho. Isso foi o menor pedaço de osso que a gente tirou, né? É um dente, praticamente. Isso é osso ou é cartilagem? Isso é osso. E olha só Esse como é um calo denso. ósseo que você cortou. Isso é pior que um calo ósseo. Isso é um osso neoformado. Coloca Então, o outro, Maurício, ele dele tem batendo. O que é um osso neoformado? Ele é um osso patológico, é um osso que se forma sem fazer parte trabeculada, ou seja, que é um osso macio. Ele é só a parte dura, porque o osso ele tem a superfície, o cortical, que é duro, que parece, é mais duro que madeira. E dentro ele tem um trabeculado, que é a ultraestrutura dele. Né? Esse osso que forma é só a parte muito dura e ela vai crescendo em cima dela mesma de um jeito que, cara, vira uma pedra aquilo lá. Tá? Pensa, quer ver? A dificuldade é de quebrar uma pedra. Não tem outra dificuldade. Você esculpir madeira é mais fácil do que esculpir isso daí. Ele tava com um formão martelando o meu braço para conseguir tirar. Porque não sai. Cara, tem que tirar o chapéu com um cirurgião, porque fazer isso num ser humano... E a gente faz do jeito que a gente pode, como eu te falei, não é um processo que você pode ser herói, você tem que ir, sabe, de forma consistente, insistente, minuciosa, e o formão, ele é uma faca. Então, o que a gente faz? Você tem a eminência óssea aqui. Lá dentro do cotovelo tem nervo, artéria, veia, tem um diabo. Se você acerta um negócio desse, é prejuízo. Então, a gente põe o nosso dedo na frente. A gente sabe que pode parar de cortar aonde está nosso dedo. Correndo risco de tomar um talo no dedo. Sim, você corre risco de tomar um talo no dedo. Pelo menos a sua luva em algum momento vai furar. Ele é um formão parecido com aquele de marceneiro? É. Aquele que você faz assim? Sim, só que num tamanho pequeno para caber no cotovelo desse monstro, Nossa, né, cara? Senhora, meu Deus do É céu. pesado colocar esse daí. É pesado, Maurício? Ah, batida. Maurício, coloca lá, vai. É que a gente tem medo de derrubar a live. Não, mas tem muita gente que é sensível. Coloca cara. na enquete aí se as pessoas querem ver ou não. Ó, É pesado, ó. É pesado. as marteladas. Olha o martelo na mão dele ali, ó. Coloca no É, meio bota- só uma marteladinha e já fecha, tira. porque aí não derruba nós. Desculpa, o pessoal galera. Não tem... Ó, Só uma batidinha. vou dar só o play então aqui pra galera, ó. Só uma batidinha. Pum, pum. Olha lá. Paf. Cara, é um misto de força com precisão e delicadeza. Você tem que ser forte, preciso e delicado. As três coisas, porque senão você lesiona alguma coisa. E por isso que a gente optou fazer em 2 etapas, porque o que tinha número era muita coisa. coloca. Não, gente, É que o Maurício tem medo de pesado. sangue, entendeu? Ele pode desmaiar aqui, gente. Não, Dá um eu ponto. coloco de boa. Então, teve isso, ou seja, tá na 8 metade, horas, meio a meio. 8 Vou horas de abrir cirurgia. Já é uma coisa que derruba a imunologia. A gente deu um descanso para o Júlio, reabordamos. E também não pode esperar muito, por quê? Senão cicatriza tudo, aquilo vira uma fibrose, e você abrir no meio de fibrose, você perde o parâmetro anatômico. Né? Porque quando você abre a primeira vez, você sabe todos os caminhos anatômicos que estão ali. Quando fibrose, imagina que aquilo vira um bololô de tecido cicatricial, que você não sabe onde começa uma coisa e Enraiza, termina. né? Como se fosse um enraizamento. E aí a chance de você acertar um tecido nobre, um nervo, uma artéria, é muito grande. Então não dá para esperar muito também. A gente tinha uma janelinha lá de 3 semanas que a gente podia fazer. Fizemos a outra cirurgia em 3 semanas. Caiu mais imunidade. O que aconteceu? Pumba! Covid veio e pegou. Eu acredito que se o Júlio tivesse em condições, né, não pós-cirúrgicas, ele não tivesse pego Covid. Como eu peguei o Covid em 2020, depois de uma cirurgia. Né? Até porque, Uzi, uma pergunta. Todo pós-cirúrgico demanda medicações específicas. Você sem precisa dúvida. de medicamentos específicos para recuperar processo inflamatório, porque o cirurgia é algo invasivo. Muito. Recuperar um processo inflamatório. Como você tem uma porta aberta do ambiente externo contaminado para um ambiente interno estéril, você tem que tomar antibióticos para que... Sim. Isso é muito agressivo para o nosso metabolismo, para o nosso organismo, ao ponto de reduzir a nossa imunologia. Agora eu tenho que te explicar uma coisa e contar para o pessoal, que talvez o pessoal fique com medo, porque eles falam assim, mas o antibiótico não mata a bactéria? Não, o antibiótico ele deixa com que o nosso sistema imunológico mate a bactéria.
Ah, é? Esse que é o problema. Interessante essa informação. Um antibiótico, eu achava que ele atuava no núcleo da bactéria, destruindo ela. Não, o que ele faz ele é quebrar as defesas daquela bactéria, principalmente bactéria que tem parede celular, né? Para tirar essa parede celular e deixar o sistema imunológico Deixar os soldados entrarem em ação. Exatamente. O que mata a bactéria é macrófago, né? E vamos dizer assim, um período longo de uso de antibiótico, como qualquer procedimento cirúrgico tem que fazer, demanda um cuidado especial com o seu sistema imunológico, né? Sim, porque na melhor das hipóteses, o que o antibiótico faz é impedir a proliferação, mas ele não impede a infecção. Senão a gente saía por aí, tudo bem, vida normal, não precisa fazer curativo, não precisa ocluir. Não, cara. O antibiótico, ele controla a proliferação bacteriana e ele faz com que você tenha uma bactéria que é mais frágil ao sistema imunológico. Mas se o seu sistema imune não está funcionando, o que acontece? A infecção acontece de um jeito ou de outro. Ela só não progride. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma situação que foi um risco que a gente assumiu. Cara, precisamos trabalhar, precisamos arrumar esse trabalho. O que ferrou com a gente? Foi o diabo do Covid que veio no meio da história. Porque aí o que acontece? Uma coisa que seria uma contaminação virou uma infecção. Contaminação é o quê? Entrou em contato com o patógeno, mas ele foi debelado. Isso é contaminação. Tá? Então, você abraçou sua tia que estava com gripe, você teve impregnação com aquele vírus da gripe, mas você não desenvolveu a doença porque o seu sistema imune está forte. Contaminação. Uma pessoa vacinada contra o patógeno vigente, né? Ela fez a vacina, então o sistema imunológico está mais esperto, ela entra em contato com ele, ela se contamina, mas ela o debela, ela mata ele, o sistema imunológico faz isso. Tá? Ou ele faz de um jeito que a doença que você desenvolva seja uma doença mais suave. Né? Então, por isso muita gente está falando, mas ele vacinou e pegou a doença. Então, mas a vacina, ela não... Cara, não existe vacina que proteja 100%. Né? Você pega a doença, só que você desenvolve uma forma muito branda dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente elege, né, heróis, a gente elege vilões. Não é assim em medicina. Né? Tem algumas vacinas que são 100%. Então, você pega, por exemplo, vacina da poliomielite. Né? Você vacina da poliomielite, você não desenvolve nenhuma forma da poliomielite. Mas, por conta desse vírus, do SARS-CoV, ele tem um nível de mutação muito grande, ele tem muito tipo de spike protein que faz com que ele seja reconhecido de forma diferente pelo seu sistema imunológico. Necessariamente as pessoas vão se contaminar. O que a vacina faz? Faz com que você, né, se desenvolver a doença, desenvolva ela com menor gravidade. Que foi o que os médicos da UTI, por exemplo, explicaram para o Júlio, porque muita gente começou a mandar para ele, mas você se vacinou, como assim você ficou doente? 2 vezes AstraZeneca, gente. Você tomou as 2 doses, Julião? Eu tenho as 2 doses de vacina AstraZeneca. E eu concordo com os caras da UTI. Se ele não tivesse vacinado, provavelmente a gente ia ter um quadro mais grave. Né? Provavelmente mesmo. Então, porque a vacina ela é mais um atenuante. Isso mesmo. Do que propriamente uma vacina. Um agente de bloqueio. Ele não vai desbloquear de tomar, ele é um atenuante. Exato. Ainda não temos a vacina pronta, essa é a verdade. Porque se você pegar, por exemplo, sarampo, por exemplo. Sarampo tem. Você toma a vacina contra o sarampo, acabou. Que é a tríplice, né? A MMR, Measles, Mumps e Rubella. Sim, né? mas então, você não vai ter risco de ter. Aí você não vai ter. As vacinas do Covid, elas não são vacinas que te impedem de ser contaminado. Agora, lembrando, desculpa te interromper, né? Lembrando, as vacinas elas têm prazo. Então, por exemplo, MMR, né, que é a vacina do sarampo, da cachumba e da rubéola, né, ela tem um prazo de 10 anos, igual tétano. Caramba, as pessoas não tomam uma vez só quando criança, não tomam nunca mais. Exatamente. E por que eu estou te contando isso? Porque eu tive rubéola na residência. Teve um dia que eu acordei, né? Eu não conseguia sair da cama. Eu nunca senti tanta dor na articulação na minha vida. Eu travei na cama. Eu não conseguia pegar o telefone para ligar para alguém para pedir ajuda. Foi o que aconteceu comigo. Isso é inflamação. Né? Esses vírus, cara, quando mexe com inflamação é muito esse sintoma. Você não consegue se mexer. Cara, e eu entrei em pânico. Eu falei, cara, eu não consigo me mexer. Que louco. Aí nisso, o Alexandre, que morava comigo, a gente dividia apartamento, ele olhou pra mim e falou, o que aconteceu com você? E eu tava deitado na cama e não conseguia me ver. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, você tá vermelho, você tá parece um pimentão. Eu falei, porra, dor muscular, dor articular, não consigo me movimentar, febre, vermelhidão, tanã, rubéola.
Presente, professor, como diz o Thiago. Você acertou em cheio o diagnóstico. Aí tomei a vacina tudo de novo, porque já pensou se eu pego sarampo? Já pensou se eu pego cachumba? Né? Cara, não dá, né? Então as vacinas, elas têm esse limite de tempo, por isso que existem os reforços, né? Então a ideia do reforço é isso, é trabalhar naquele interim em que você tem o seu sistema imunológico pronto para receber o patógeno e debelar ele, né? E conseguir resolver a coisa. Só que, condição do Júlio, de baixa imunologia, aquilo que foi uma contaminação virou uma infecção e a gente tinha horas não, a gente teve minutos para decidir. E agora? A gente vai reabordar a cirurgia do Júlio ou não? Putz, e agora? Vamos correr risco? Não vamos correr risco, vamos abrir de novo. Cara, ficamos esperando. Quando você me avisou. E aí eu falei, estamos entrando em cirurgia. Você me ligou e falou, Renato, é o seguinte, eu vou te passar o quadro, a situação é a seguinte. Nós vamos abrir novamente o braço do Júlio para fazer o que nós chamamos de lavagem, que é uma espécie de limpeza cirúrgica. E por que nós decidimos isso? Porque a gente entende que o Covid deixou ele numa fragilidade imunológica muito grande e que a gente não pode correr esse risco pelo edema que vem se formando. Tá inchando o braço dele. Sabe se é uma e a gente só vai saber se abrir. Exatamente. Você não sabe se essa sepse que ele tem, porque aquilo é quase o Júlio quase teve um choque séptico, cara. Isso é grave pra caramba. O que é um choque séptico? Choque séptico é quando você atinge um nível de infecção onde o seu sistema inflamatório ele tá tão agudo que você começa a ter alteração que compromete com a tua vida. Então você tem aumento de temperatura, aumento de frequência cardíaca, você tem às vezes falha de alguns órgãos por baixo fluxo. Né? Por quê? Porque você altera todo o sistema de vasoconstrição e vasodilatação do seu corpo em razão daquilo. Tem gente que por causa de choque séptico perde parte do corpo. Isso viral ou bacteriano? Qualquer uma. Se tem infecção, você pode ter um choque séptico. Né? O final... Não é necessariamente bacteriano, então. Você quer ouvir uma coisa muito triste? Muito triste. A gente passa em cuidados paliativos quando a gente tem na faculdade. Cara, você tem que ter muita cabeça no lugar para ver isso. Porque você vê velhinho, por exemplo, que não tem sistema imunológico nenhum. Então você dá um antibiótico e a velhinha, por exemplo, 86 anos, 92 anos, ela não reage. A infecção vai comendo ela por dentro. E aí o que é a decisão? A decisão é manter o analgésico e tirar o antibiótico, porque o antibiótico só está prolongando o sofrimento. É uma decisão que cabe à família, né? A gente apresenta o caso, fala, olha, ela vai falecer devagar assim e a gente tem isso aqui para fazer, né? E aí a gente, cara, é duro cuidados paliativos. Você observa o paciente morrendo de pouquinho, por quê? Porque o corpo dele não consegue matar a infecção. Então, quando a gente tem, por exemplo, no final do envelhecimento, que a pessoa ela já tem um desgaste do sistema imunológico, as pessoas que não morrem de eventos agudos, como infarto, AVC, coisa do gênero, ela acaba morrendo por quê? Por infecção. E infecção besta. Infecção de urina, por exemplo, mata velhinho. Por isso tem que tomar um cuidado gigante com o velhinho, né? Porque uma coisa besta que você trataria em casa pode levar esse velhinho a óbito.